paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero deixar para a nossa meditação hoje, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 e 13, que diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Meus amados irmãos e ouvintes, quando olhamos para essa passagem, é uma passagem muito bonita das Escrituras. Ali havia um leproso e sabemos que pela cultura da época um leproso ele deveria ser afastado do seu convívio social. Ele deveria ser isolado. Ele não poderia ter contato com as pessoas porque era uma doença muito contagiosa. E este homem, ele tem que romper essa barreira da época, da cultura da época, para chegar até Jesus, para se expor diante das pessoas. Então todos que o ouvissem, com certeza iam querer correr dele, não gostariam de ter ele por perto. Mas ele chega até o lugar certo, até a pessoa certa. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E olha a forma como ele chega diante do Senhor Jesus. Ele chega, ele prostra-se sobre o rosto e roga-lhe, dizendo: Senhor, olha a forma como ele trata o Senhor Jesus, ele chama de Senhor. Se quiseres, bem podes limpar-me. E aqui ele reconhece que Jesus Cristo tinha o poder de lhe curar. Quantas das vezes aqui tem uma receita poderosa para termos uma oração atendida? Primeiro ponto é para quem nos dirigirmos na oração. A oração ela tem que ser dirigida a Deus, ao Senhor Jesus. Há muitos que oram por outros intercessores, outros mediadores, mas a Bíblia diz que há só um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então ele chega até Jesus, ele chega até a pessoa certa. E ele chega da maneira certa, ele chega prostrando, se humilhando, sabendo da sua condição natural, uma condição natural que precisa da ajuda do Senhor. E ele reconhece que Jesus é Senhor. E ele diz: se quiseres, bem podes limpar-me. Ele reconhece a autoridade de Jesus sobre aquela doença. Ele reconhece que Jesus tem o poder de lhe curar. E aí Jesus responde de uma maneira maravilhosa. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. As pessoas da época jamais tocariam num leproso. Por preconceito, por medo. Mas o Senhor Jesus tocou-lhe. Não se sabe aqui quanto tempo esse homem ficou sem receber um toque de alguém, mas ali Jesus tocou. E quando Jesus toca, aí acontece algo diferente. Dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Glórias a Deus por essa palavra. Então, meus amados ouvintes, o Senhor Jesus é aquele que tem o poder de nos limpar, de nos purificar. Ele seja de uma cura, de uma doença física, ou seja de um pecado. Porque a lepra, ela simboliza também o pecado. Quantos de nós nos encontrávamos numa situação difícil, vivendo na escravidão do pecado, na idolatria, na prostituição,
no adultério, nos vícios de droga, de bebida, de cigarro. Vivia escravo de jogos de azar. Tudo isso pecado que ofende a santidade de Deus, mas o Senhor Jesus ele tem o poder de purificar. Então, se nos encontramos hoje com alguma doença física ou com algum pecado que está nos separando de Deus, se fizermos como esse leproso, chegar diante do Senhor, nos humilhando, reconhecendo que Ele é o Senhor e que Ele tem autoridade sobre as nossas vidas, e pedindo a Ele, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar essa doença, se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar desse pecado. O Senhor, Ele se agrada de uma oração dessa, e Ele é aquele que pode dar essa resposta: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Que Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.